E aí, internautas pensadores, tudo bem? Aqui é o professor João Paulo Rodrigues falando, mestre em filosofia, e esse vídeo se trata de um trecho de uma aula de filosofia que eu ministrei para o ensino médio. Lembrando que o conteúdo e a série correspondente vocês podem encontrar no título e na descrição do vídeo. Também trata-se de um áudio mais simples, mais direto e mais didático para aqueles que querem estudar para o vestibular e para o Enem. Desde já agradeço e, por favor, curtam o vídeo. Hoje vamos continuar abordando sobre a teoria do conhecimento na Idade Média, mas dessa vez abordando ali o período da escolástica, a sua questão dos universais e também a teoria desenvolvida por Tomás de Aquino. No segundo período histórico ali da Idade Média, ali chamado de Baixa Idade Média, que durou mais ou menos entre os séculos 9 e 14, vigorou ali o período filosófico chamado de escolástica. Esse período leva esse nome porque foram criadas inúmeras universidades na Europa durante esse tempo. Daí então que o termo escola, do termo escola foi criado o termo escolástica. Tais universidades se tornaram focos de desenvolvimento intelectual, e o Tomás de Aquino foi o seu principal representante, apresentando uma nova expressão da filosofia cristã. E na escolástica persistiu a ideia da aliança entre razão e fé, na qual a filosofia estava subordinada à crença cristã. E do século IX, na verdade do século XI até o século XIV, houveram várias discussões sobre a questão dos universais. E o que seria, né, esse universal? Né? O universal ele é entendido aqui como o conceito, a ideia, a essência comum das coisas. Por exemplo, os cachorros existem, mas será que a espécie canina e o gênero animal teriam a existência real? Seriam então realidades, seriam ideias ou apenas palavras? Alguns grupos de filósofos irão tentar apresentar algumas soluções para o problema dos universais, na qual destacam-se então o realismo moderado, o nominalismo e o conceitualismo. E aí vamos abordar aqui então cada uma dessas definições. Para os realistas, por exemplo, ali o filósofo Anselmo, o universal tem uma realidade objetiva, ou seja, eles existem por si mesmos. Por isso, o universal é chamado por eles de res, que significa coisa em latim. E as coisas existem de forma independente do ser humano. Tá? Essa proposição ali tem influências ali da teoria das ideias de Platão. E já o realismo moderado, representado ali no século XIII ali por Tomás de Aquino, nós vamos ver mais um pouco ali mais para frente, os universais eles existem apenas formalmente no espírito, mas têm um fundamento na realidade. Ou seja, por conta da influência da filosofia aristotélica, o realismo moderado aponta então que o conhecimento acerca ali dos universais está presente na mente humana, mas seria necessária a experiência com a realidade para formularmos o nosso conhecimento acerca do universal. Para os nominalistas, como por exemplo Rosselino, universal é apenas o que é expresso em um nome, ou seja, nós podemos dizer que os universais são apenas palavras, sem que tenha nenhuma realidade específica correspondente. Afinal, né, todo o nosso conhecimento ele é expresso em signos, em linguagem, e nada pode ser conhecido sem que seja traduzido em linguagem. E o conceitualismo, por sua vez, né, tem uma posição intermediária entre o realismo e o nominalismo. Ele teve maior destaque com o filósofo Pedro Abelardo, que defendeu que os universais são conceitos, entidades mentais que existem só no espírito. Ou seja, o conhecimento acerca dos universais ele se encerra na conceituação que o ser humano elabora de tudo que existe na realidade, criando assim a noção de universais por meio da linguagem. Agora, no início da Idade Média, os filósofos cristãos eles sofreram influência ali do pensamento platônico e neoplatônico, né? Pois as obras de Aristóteles não eram muito conhecidas. E as primeiras traduções do árabe eles foram rejeitadas. Por quê? Né? Porque continham interpretações consideradas perigosas para o cristianismo.
Porém, o Tomás de Aquino, que viveu ali no século XIII, ele teve contato com o pensamento aristotélico através ali do árabe Averroes. O seu interesse o aproximou ali de recentes traduções feitas diretamente do grego, investigando assim, né, mais profundamente a filosofia de Aristóteles, adaptando a filosofia desse grego com a fé cristã. O seu principal livro se chama Suma Teológica, que apresenta ali basicamente as principais ideias da escolástica, na qual também se desenvolveu a chamada filosofia aristotélico-tomista. Então, o Tomás de Aquino, ele valoriza a fé como um instrumento de conhecimento, mas ele não desconsiderou a importância do conhecimento natural desenvolvido por Aristóteles. E semelhante, né, a esse filósofo grego, o Tomás de Aquino reconheceu a participação dos sentidos e do intelecto. Portanto, para o filósofo, o conhecimento ele começa pelo contato com as coisas concretas, físicas, materiais, né? Passa pelos sentidos da imaginação e memória e vai até a compreensão das formas abstratas. Assim, né, o conhecimento ele processa um salto qualitativo que começa pela apreensão da imagem, que é concreta e particular ali por meio dos sentidos, até a elaboração da ideia, que é mais abstrata e universal. Por exemplo, né, usamos o nosso sentido da visão para vermos uma caneta, a primeira caneta ali que vimos na vida. E assim, então, nós vamos começando a arquivar as semelhanças das várias canetas que a gente observa no mundo real, para que assim, né, a gente possa desenvolver uma ideia universal do que é uma caneta. Desse modo, né, mesmo que a gente veja uma caneta diferente de todas as que vimos anteriormente, ainda assim nós saberemos que aquilo é uma caneta, pois já desenvolvemos uma ideia universal de caneta. Portanto, então podemos perceber que o filósofo Tomás de Aquino, por ser aristotélico, ele não abre espaço para que se ultrapasse a barreira do real, na busca ali pelo conhecimento, né, por meio de iluminações ou inatismos, como ocorriam ali com os filósofos da patrística através das ideias lá de Platão e do neoplatonismo.